Amém? Só ouvi um amém. Amém? Glória a Deus. Não tem por que não dizermos amém, porque estamos aqui e Ele está aqui conosco. Amém? Então, quando nós dizemos amém, o que nós estamos dizendo? Assim seja. Glória a Deus. Nós somos um em Cristo. Eu sou um com você, você é um comigo. Eu concordo com você, você concorda comigo, e juntos nós glorificamos a Deus, de mãos dadas, entrelaçados uns aos outros, nós glorificamos a Cristo nas nossas vidas. Aleluia! Nesse mês, nosso tema é o ID, obedecendo o ID. Lendo e meditando mais sobre o ID desse mês, eu percebi que o ID não é tão fácil como eu pensava que ele era, viu? E eu que aceitei o ID para a minha vida aos 18 anos, à beira de um córrego, no município de Jussara, no Paraná, quando Deus falou comigo, e eu obedeci o ID e deixei tudo para trás para fazer aquilo que Deus falou comigo. E naquele momento para mim foi algo assim fácil, foi apenas uma decisão. Porém hoje, quando lendo sobre o ID, percebi que não é tão fácil. Não é tão fácil, mas ainda é a grande bênção para nós. O ID é uma grande bênção. Nós ouvimos a Simone na abertura do culto falando sobre Moisés, citando Isaías 6, sobre o ID. Eu quero pensar algo com você nessa noite, e eu quero que você, em nome de Jesus, vença os impedimentos, as barreiras que te impedem de obedecer, de cumprir ou exercer o ID de Deus na sua vida. O ID é um grande desafio. Inicialmente é um desafio para nós mesmos. Para nós mesmos. Obedecer e cumprir o ID nas nossas vidas. Eu quero que você ore comigo antes de nós ouvirmos a palavra de Deus. Precisamos de Deus para cumprir o ID. Nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos que o Espírito de Deus age na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Senão o ID vai estar escrito na Bíblia e não vai ser presente na minha nem na sua vida. Deus tenha misericórdia de nós. Nós não podemos falhar no teu projeto. Meu Deus. E o projeto do Senhor para com a igreja é que ela vá, que ela chegue aos confins da terra, que ela chegue, ó Deus, até onde tem uma alma ou um ser humano aparentemente perdido, lá nos confins da terra. Preciso chegar lá. E a sua palavra só vai chegar lá se o Justino, o Eugênio, o Tiago, o José, a Maria, a Lúcia, quando nós, ó Deus, ouvirmos a tua palavra e aceitarmos a tua palavra e nos despirmos de tudo para que o teu ID se cumpra em nós, para que a tua palavra seja maior, melhor que tudo em nós e por meio de nós. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Eu quero começar a minha palavra lendo com você Samuel, 1 Samuel 16, quando Deus fala com Samuel. Se você ouviu no dia, salvo engano, 2 de agosto, quando eu preguei, eu falei que o ID passa pelo vinde. Ninguém pode ir em nome de Jesus sem antes ter vindo a Jesus. Só pode obedecer de forma genuína o ID quando
vivenciamos o vinde. Sem o vinde, não é legítimo o ide, ou não existe o ide sem o vinde. Então, em 1 Samuel 16, diz assim, versículo 1: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me provide um rei. Diz Samuel: como irei? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez pois Samuel o que o Senhor dissera, e veio a Belém. Saíram no encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Eu quero ler de novo o versículo 4. Fez pois Samuel o que o Senhor dissera, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar para nós nesta noite, quanto ao ide, é que num primeiro momento o ide nos assusta. O ide mexe com nossos valores. O ide desperta em nós um sentimento que hoje de manhã, na mensagem da manhã, nós ouvimos, quando a mulher Maria Madalena vai no túmulo de Jesus para ver como estava, para embalsamar o corpo dele, e chegando lá não o encontrando, eles vai e diz aos seus irmãos, aos meus irmãos, e ela com medo, mas possuído de alegria. Como alguém com medo pode estar possuído de alegria? Ao mesmo tempo que ela estava com medo, ela estava possuída de alegria. Medo por ter que enfrentar aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não criam em Jesus, e aqueles que não iam crer que ele está ressuscitado, e por outro lado, a alegria de ver o Senhor vencendo a morte e dizer aos irmãos: olha, ele não está no túmulo, aquilo que ele disse aconteceu, ele ressuscitou da morte. Agora aqui está Samuel. Deus falou: Samuel, eu preciso que você faça algo. E Samuel também teme. Senhor, disse o Senhor a Samuel: até quando teria pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem, enviar-te a Jessé belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Como é que eu vou lá? Pois Saul saberá e me matará. O ide é tão profundo, o ide é tão elevado, que nos leva a ter fé, determinação, ou se você quiser a palavra coragem, para abrir mão da nossa própria vida. Da nossa própria vida. O ide passa por aquilo que João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Só vai cumprir o ide, aceitar o ide e colocar o ide em prática na vida aquele que tiver a disposição de morrer por amor a Cristo e por obediência ao Evangelho. O Senhor está me mandando eu ir na casa de Jessé, naquela cidade. Saul, o rei, vai descobrir que eu fui lá.
e que eu fui ungir alguém para ser rei no lugar dele, ele vai me matar. Como é que eu vou lá? Para morrer? Para morrer? Irmãos, o Deus a quem servimos, amamos, o Deus que deu a ordem do ide, é o Deus da vida e não da morte. É o Deus que é Senhor absoluto sobre tudo e todos, aquele que a palavra dele se cumpre em tudo e em todos. Então, lá vai Samuel, com disposição, se necessário for, a dar a própria vida, mas ver o querer de Deus, o propósito de Deus se cumprir através da vida dele. Quando ele chega na cidade que morava Jessé, pai de Davi, os anciãos da cidade, e eu não sei se vocês sabem, em Israel, em cada cidade havia os anciãos, como os presbíteros, aqueles que eram cumpria a lei, ou fazia a lei ser cumprida. Aqueles anciãos, tudo que fosse acontecer naquela cidade, tinham que passar por eles. Eles eram como que um conselho, ou um grupo de juízes, que iam julgar as causas naquela cidade. E quando Samuel chega lá, os anciãos o recebem na porta da cidade. O que é que você veio fazer aqui? A sua vida é de paz? Você veio aqui e a sua vida é de paz? Ah, meu irmão, aquele que obedece o ide e faz cumprir o ide através da sua vida, aonde ele quer que chegue, ele é o portador da mensagem de paz. Ele é um transmissor de paz. Ele leva consigo a vida de Cristo, ele leva consigo a paz de Cristo, ele leva consigo a vida que está em Cristo. Ele disse: eu vim sacrificar ao Senhor. Porém, ele cumpre aquilo que Deus manda ele fazer, que era ungir um dos filhos de Jessé como rei sobre Israel em lugar de Saul. Abra sua Bíblia comigo agora em Mateus. Vá comigo para Mateus capítulo 10, versículo 5. Aqui Jesus está falando sobre o ide para Pedro, João, Tiago, André, para os 12. Esse ide também é para o Justino, é para o Pedro, é para cada um de nós que estamos. Esse ide aqui, Mateus 10, versículo 5. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem dele é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrar na casa saudáia, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. O que aquele que vai é? Mensageiro da paz, transmissor da paz. Porém, aqui está o nosso grande desafio em cumprir o ide. Como o Tiago disse agora sobre as ofertas, o grande problema nosso é um ter. E o ir implica em não ter. Eu disse há pouco para vocês como foi difícil quando eu disse a meu pai: pai, eu estou indo embora, eu vou ser missionário. E ele chorou como criança, nunca tinha visto meu pai chorar. Chorou de soluçar.
e ali deixei meu pai, minha mãe, meus irmãos, e subi aquele carregador da fazenda com uma malinha de fibra que era antiga na mão, um saco daqueles alvejados de a gente comprava açúcar, subi o carregador da fazenda e olhei para trás e lá deixei minha casa, deixei minha família, deixei os meus para trás. Irmãos, o ID implica em deixar tudo e todos para trás. Se você não abrir mão da sua família, não abrir mão da sua casa, não abrir mão de bens, de carro, casa, fazenda, se você não tiver renúncia por coisas, você nunca irá obedecer o ID. Nunca. Haverá sempre algo mais a conquistar. Esse é o nosso grande problema. Somos insaciáveis. Sempre queremos mais. E sempre tem algo mais para nós conquistarmos. E quem ouve a voz de Deus, quem atende ao ID, ele não quer mais nada. Nada. Deus é o suficiente. O Espírito Santo é o suficiente. O não ter não importuna, não inquieta. E ele não se sente pobre. Irmãos, eu vivi 11 anos da minha vida vivendo numa simplicidade muito simples. 2, 3 calcinhas. Não calcinhas de mulher, tá? Calça simples, tá? Algumas camisas muito simples, tá? Sapato furado. Vivi uma vida muito simplória, mas um dos momentos, os melhores momentos da minha vida foi aquele momento, não tendo nada, irmãos, mas nunca me faltou nada. Isso aqui é um grande desafio nosso, não ter nada e possuir tudo. Então, quando Jesus manda os seus discípulos, eles olham: não proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão. Nós estamos fazendo o contrário. Eu tenho visto muitos olhando: o dia que eu tiver uma renda na poupança para eu viver, aí eu tenho como obedecer o ID de Jesus. Quando eu tiver a minha casa própria, aí eu tenho como obedecer o ID de Jesus. Quando eu tiver um carro zero na garagem, eu posso obedecer o ID do Senhor Jesus Cristo. Quando eu formar os meus filhos, eu posso obedecer o ID do Senhor Jesus Cristo. Quando eu tiver uma aposentadoria que dê para eu viver, eu vou obedecer o ID do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você nunca vai cumprir o ID se você pensar assim. Só cumpre o ID aquele que tiver disposição em deixar tudo para trás e ir como esses 12 foram, sem levar nada. Senhor, como minha esposa vai comer? Senhor, como meus filhos vão estudar? Senhor, como meus filhos vão ser formados? Como meus filhos vão... Não sei. Deus proverá. Deus proverá. Então, qual é o nosso grande inimigo do ID? Não é o diabo, viu? Não é o diabo. Eu tenho visto alguns dizer que nós temos um problema de que tudo para nós é o diabo. Para nós que como igreja, isso não é verdade. Sabemos que ele é o nosso maior adversário. Sabemos que ele é adversário de Deus e que ele quer destruir a igreja. Ele quer destruir sua vida cristã. Ele quer destruir seus filhos. Ele quer destruir seu casamento. Ele quer destruir suas finanças. Ele quer te destruir. Você tem que orar noite e dia e resisti-lo e refrigerar em você. Porém, quanto ao ID, o grande inimigo nosso é querer ter condição para ir. Eu nunca teria ido por condições próprias. Não. Eu nunca teria ido. Irmãos, em dado momento o ID é contraditório numa questão. Se eu tivesse que vir para Campinas, quando Deus mandou para Campinas,
Na mesma condição que eu vivi em Campinas, em Goiânia, eu nunca teria vindo para Campinas, porque a minha condição financeira e econômica em Goiânia era incomparavelmente melhor do que a que eu vim ter em Campinas. Tudo lá, olhando os aspectos humanos, era muito melhor e maior do que eu vim fazer aqui, ou ter aqui. Porém eu senti que era a direção de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. E por isso então eu decidi que obedecer o ID e cumprir o ID na minha vida. Vindo para cá, eu abri mão, eu deixei. O ID implica em acreditar somente e tão somente no agir de Deus a nosso favor, na provisão de Deus a nosso favor. Eu posso deixar todas as coisas para obedecer a Deus na minha vida, e Ele fará o que for necessário para me dignificar, me honrar, me promover e me fazer mais que vencedor. Aí quero citar alguns exemplos. Quando Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. É o ID de Abraão. Ele tinha que deixar. E sair peregrinando. E ele fez. E ele só se tornou o pai da fé pela disposição em obedecer a Deus, deixar pai, irmãos, a terra, deixar tudo para trás e ir com Deus para onde Deus queria que ele fosse. Aí nós encontramos Moisés. Moisés vê a sarça ardendo no monte. Deus fala com ele. Ele tem um diálogo com Deus. E é interessante, Deus manda Moisés encontrar com o inimigo dele que queria matá-lo, que era Faraó. Você vai falar com Faraó e diga a Faraó que eu quero que o meu povo saia do Egito para me adorar no deserto. Senhor, o senhor está ficando doido. O senhor quer que eu vá para o Egito encontrar e falar com o Faraó? Ele quer cortar minha garganta, ele quer me tirar a vida, e o senhor quer que eu vá encontrá-lo? E ainda tirar os trabalhadores dele, os escravos dele, quem serve a ele, e ainda tirar dele aqueles que tornou a nação dele rica, grande e poderosa, nesses 400 anos de trabalho escravo. O senhor quer que eu vá lá enfrentar Faraó? Irmãos, o ID é assim mesmo. O ID, nós dispomos de tudo que temos para ficarmos sem nada, nada. Somente ele, eu e ele, e eu e ele e eu, podemos vencer toda e qualquer batalha, luta, aflição, circunstância do nosso viver. Esse é a grande bênção e o desafio do ID. Nele, com ele e por meio dele, eu sou, você é, nós somos mais que vencedores. Mas não podemos confiar em carros e cavalos. Não podemos acreditar e nos firmar em espada, em flechas e arcos, em lanças, e transportando para o momento atual para supersônicos, mísseis intercontinentais, guiados a laser, ou até por coisas mais modernas hoje, ou por drone, ou por quer que seja. Não, nós vamos crendo na autoridade, no poder do sangue da cruz, na autoridade do nome de Jesus. E por isso ele disse aos seus discípulos: olha, vocês vão, mas não proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 sandálias, nem túnicas, nem de bordão. Não, vocês não vão levar nada com vocês. Como assim, Jesus? Não precisa levar nada. Meu irmão, Jesus, a Bíblia diz que ele é tudo em todos. Ele é a prata, ele é o ouro, ele é, como foi no deserto,
a nuvem que os cobria do sol e o fogo que os aquecia no frio da noite. Ele era o maná que eles comiam cada dia. Ele era a água que surgia da rocha e eles bebiam. Ele é tudo em todos. E foi por 42 anos. Aleluia. Então, irmãos, se nós não cremos que Ele é capaz de nos dar comida, nos dar o que nós precisamos, suprir nossa necessidade, como é que nós vamos fazer o que Ele mandou fazer? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expelir os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu só vou ver enfermos curados, mortos ressuscitados, leprosos purificados, e vou expulsar o demônio no nome de Jesus, o mesmo que vai me dar roupa para vestir, calçado para calçar, comida para comer, e vai abrir portas onde eu chegar, para eu ter um cantinho para eu passar a noite. E se eu não tiver uma cobertazinha para cobrir, Ele vai me aquecer. E se o calor for insuportável, Ele vai criar um ar-condicionado lá para me resfriar e me dar condição de repousar e descansar. Ele é todo poderoso, Ele é glorioso, mas às vezes nós não cremos assim, não confiamos assim e não dispomos a obedecer, porque nós temos dúvida se Deus vai cuidar de nós. Nós temos dúvida se Deus vai cuidar de nós. Já contei para vocês, vou contar mais uma vez. Eu voltava de Manaus, numa época, e eu trazia um acordeon 120 baixo, da irmã Meire, a missionária que nos levou para Manaus, esposa do pastor Arthur Ramos. Mas eu não tinha dinheiro, eu queria vir, então eu consegui ganhar uma passagem de navio de Manaus até Belém, mas só dava para chegar em Belém. Eu não tinha dinheiro mais que isso. Aí cheguei em Belém, orei e falei assim: daqui para onde eu vou? Tinha alguns contatos. A direção de Deus para eu ir na igreja presbiteriana, pastor João José. Eu fui, cheguei lá, bati, pastor, estou vindo de Manaus, cheguei aqui, não tem onde dormir, não tem onde ficar. O senhor teria como me acolher? Ele disse: olha, Justimeta, fica aí, minha casa, sua casa, fica aí. E aí, era tarde, a tardezinha, fiquei lá, dormi, levantei muito cedo no escuro, fui para uma praça em frente à rodoviária, fiquei lá com a minha Bíblia orando a Deus: eu preciso ir para Belém, só que eu não tenho dinheiro para ir para Belém, eu não tenho um centavo, eu não vou pedir, eu preciso que o Senhor supra a minha necessidade. Eu estava sentado na praça, o dia estava amanhecendo, clareando o dia, eu fui bem cedo para lá, e alguém chegou e disse: ô Justino, você está aí? É assim, eu estou aqui. E ele perguntou: o que você está fazendo? Eu estou esperando a rodoviária abrir, que eu quero ver se tem passagem para Brasília. Aí ele chegou para mim e disse: mas já abriu a rodoviária? Já abriu a rodoviária. Mas daqui a pouco eu vou lá, então eu vejo. Ele disse: não, vamos lá agora, vamos lá. Eu estava sentado no banco, ele foi comigo lá na rodoviária, entrou, era atravessando a avenida do outro lado da praça, estava a rodoviária. E aí ele perguntou: moço, que hora tem passagem? Tem agora às 8, depois tem às 10, tem tal hora. Justino, qual que é melhor para você? 10 horas dá? É só eu descer na igreja presbiteriana, que está começando aqui, pegar minha mala e a Borjon e ir. Ele disse: dá uma passagem aí. Eu falei: não, agora não, espera daqui um pouco eu peço a passagem, daqui um pouco eu passagem. Não, daí ele pagou a passagem. Nós íamos sair do corredor assim para pegar a rua. Ele colocou o resto de dinheiro no meu bolso. Você ia comendo na estrada, você ia alimentando na estrada. Quando eu saí lá de fora da rodoviária, eu procurei ele e ele não estava ao meu lado mais. Aí eu fiquei assustado e preocupado e falei: será que isso é verdade? Enfiei a mão no bolso e se a passagem, o dinheiro estava lá, mas o rapaz não estava comigo. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Irmãos, se nós não cremos que Deus é capaz de abrir portas, realizar milagres, sinais, prodígios, maravilha, como é que nós vamos crer em curar enfermos, expelir demônios, orar para mortos, voltar a viver? Às vezes nós queremos ver um milagre, e o nosso Deus é o Deus do milagre, mas para ver o milagre é preciso crer. Mas não crer que eu tenho que ter casa própria primeiro, que eu tenho que ter carro primeiro, eu tenho que formar primeiro, eu tenho que ter poupança primeiro, eu tenho que ter aposentadoria primeiro. Aí você precisa de Deus, viu?
Aí não é mais o id. Aí vai ser um hobby seu. Você vai estar podendo dar-se ao luxo de obedecer o id. Hoje eu posso ir. Hoje eu tenho condição de ir. Amém, glória a Deus, você pode. Mas é um hobby. Não é obedecer o id do Senhor Jesus. Obedecer o id é quando nós dispomos a ir, quando não temos nada e não levamos nada. Então vamos, como disse e conheceu aquele dia subindo no monte, Abraão e Isaque. Pai, o Senhor tem fogo. Pai, o Senhor tem lenha. Pai, o Senhor tem a faca. Mas Pai, o Senhor não tem o animal do sacrifício, Pai. O Senhor não tem o cordeiro do sacrifício, Pai. O Pai olha e diz: filho, Jeová Jirê, filho, Jeová Jirê, filho, Jeová Jirê. Filho, o Deus da provisão. Nós estamos subindo aqui, Pai, Filho, em nome do Deus da provisão. Ele proverá para ti, Filho, o Cordeiro. Aleluia. Aquele que nos manda ir é aquele da provisão. Ele proverá de forma soberana, gloriosa, sobrenatural. Ele proverá. Moisés temeu Senhor e falar com Faraó. Ele queria me matar. Ele sabe do que eu fiz lá, dos erros que eu cometi. Eu matei um egípcio. O senhor quer que eu vá falar com ele? Sim, Moisés. Você vai falar com ele em meu nome e diga a ele que o eu sou, aquele que é Senhor sobre tudo, sobre todos, Ele que te enviou. Então Moisés vai e mostra a Faraó e prova para Faraó que ele não estava ali por ele mesmo. O Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Senhor, o eu sou, o enviou. E quando ele fala com Faraó, Faraó viu através de Moisés a manifestação do poder de Deus. Estes homens, irmãos, que foram sem nada, quem vai e volta, poucos foram e ficaram no lugar onde foram. Mas em Deus quase todo mundo que vai e volta para testemunhar do poder. Até Jesus, que foi sepultado, ele voltou no terceiro dia com poder e glória. Porque nem a morte pôde detê-lo. O Hades não pôde detê-lo. Ele foi ao inferno e pegou os espíritos em cadeia. Nem o inferno pôde detê-lo. Quem vai em nome de Jesus Cristo não fica, volta para glorificar a Deus, para declarar o grande amor de Deus. Então esses homens voltaram. Vá comigo então, para nós concluirmos, em Lucas 10, 17. Lucas capítulo 10, 17. Os que vão em nome dele, na autoridade dele, na graça dele, eles voltam. E voltam como aquela mulher que foi ao túmulo voltou. Eles foram, quem sabe, com temor, com medo, mas voltaram com muita alegria. Olha o 10, Lucas 10, 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Quem vai em nome de Jesus, obedecendo o ide, não volta humilhado, não volta cabisbaixo, não volta vencido, nem derrotado. Eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Quem obedece o ide, adquire em Deus autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Quem aceita o id, recebe o id, obedece o id e cumpre o id,
ele exerce poder e autoridade sobre os próprios demônios, tenham eles a forma que eles tiverem, ou manifestem eles da forma que eles quiserem manifestar, eles não prevalecem contra aqueles que vão em o nome do Senhor Jesus. Versículo 19: eis aí, vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O profeta Samuel foi temeroso ungir Davi, mas viu um menino mais que vencedor, um jovem garoto, usado e ousado em Deus. E o profeta não sofreu dano algum. Moisés, Deus mandou ele falar com o faraó, ele foi, falou com o faraó, realizou a obra que Deus mandou ele realizar, cumpriu os 10 milagres através da manifestação das 10 pragas, prevaleceu e saiu para cumprir o deserto que Deus falou com ele: vocês vão me adorar no deserto. E isso por 10 anos, ou melhor, por 40 anos. Se você ler os homens que foram, eles foram e não foram derrotados, humilhados, vencidos, nem fracassados. Esses 70, lá era 12, agora aqui 70, eles voltaram possuídos de alegria. Meu irmão, o ID produz uma satisfação, uma alegria muito grande ao coração, à alma daquele que recebe o ID, abraça o ID e segue para ver cumprido na sua vida a vontade de Deus, o propósito de Deus. O ID não traz tristeza, mas alegria. O ID não empobrece, mas enriquece. O ID não tira, não retira, mas acrescenta. O ID, ele nos torna um canal através do qual e por meio do qual o poder de Deus se manifesta soberana e gloriosamente. Eu diria uma coisa a você, com conhecimento de causa: aquele que aceita o desafio do ID, Deus cuida dele, e cuida muito bem. Aquele que aceita o ID para a sua vida, ele não vai ter glória própria, porque ele sabe que toda a glória pertence ao seu Deus, mas ele é honrado, dignificado, ele é suprido, e ele se torna até mais ou menos, porque não é para nós a glória, mas importante. Ele passa a ter um grau de importância que, se ele não tivesse obedecido ele não teria. O ID é tremendo, o ID é maravilhoso. Às vezes nos leva a ter medo da morte, porque é como se abrir mão de tudo para apenas obedecer o ID. Mas a verdade é que não abrimos mão de nada. Temos tudo ao nosso alcance e ao nosso dispor, quando nós nos propomos a dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. O ID é esta palavra: eis-me aqui. Nada é mais glorioso, mais maravilhoso do que dizer: Deus, eis-me aqui. Lembra de Maria, aquela mulher que era noiva de José, que o anjo aparece para ela e diz: Maria, você vai se engravidar e você vai dar à luz um menino. Esse menino será chamado por Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Naquela época, para uma moça aparecer grávida sem estar casada era sentença de morte. Sentença de morte.
muita humilhação para ela e para a família, e ela seria morta. A lei assim dizia, mas ela, pelo contrário, ela não foi morta, ela vive. Aleluia. E ela trouxe a nós o autor da vida, o Senhor da vida, Jesus Cristo. Isto é a disposição em obedecer o ID, em aceitar o ID, em dizer: Deus, cumpra-se em mim a tua vontade. Foi isso que Maria disse: cumpra-se em mim a tua vontade. Amém. Se você fizer isto, sua vida vai dar certo. Se você fizer isso, você vai vencer. Se você fizer isso, Deus vai ser glorificado na sua vida. Se você fizer isso, as portas se abrirão para você. Se você fizer isso, seus filhos serão como os rebentos da oliveira. Glória a Deus. Eles frutificarão. Se você fizer isto, você não vai ter falta de coisa alguma. As portas se abrirão e você será suprido em todas as áreas da sua vida. Mais do que isto, nem a doença prosperará contra você. Amém. Glória a Deus. Você vencerá todo mal. Todo mal. Você não será deprimido. Você não sofrerá de pânico. Você não se empobrecerá. Você não vai saber o que é falência ou quebra na sua vida. Você será o que a Bíblia diz que nós somos quando obedecemos isso: mais que vencedores. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero que você exerça a sua fé. O ir é simples para alguns, e para outros simples é um grande desafio. Em 69 tinha um rapaz que fez seminário comigo no Paraná, em Cianorte, para nós irmos para o Amazonas. Mas o pai e a mãe dele nunca aceitou que ele fizesse seminário e fosse para o Amazonas conosco. Eles eram ricos. Eles tinham uma recapagem de pneus Martins, recapagem de pneus em Maringá, Júlio César. E o pai e a mãe não admitiam que ele cumprisse na vida dele essa missão de ir para o Amazonas e deixar tudo para trás e ir para o Amazonas. E desde o primeiro dia que ele foi para o seminário conosco, nós começamos a orar, porque nós estávamos no seminário para estudar a Bíblia 6 meses, de manhã, à tarde e à noite. E passou-se os 6 meses e cada um foi liberado uma semana para ir para o Amazonas para ficar em casa. Para ficar em casa com a família, para depois nós ir para o Amazonas. Eu fui para minha casa fazendo com meus pais, ele foi para Maringá com a família dele, cada um foi com seus pais. Nós éramos 11 jovens que iam para o Amazonas. E foi interessante. Uma noite, ele acordou com Deus chamando ele: Paulo César. Ele disse: o que é, Senhor? Levanta e dá uma volta ao redor da sua casa. Ele levantou, deu uma volta ao redor da casa dele, não viu nada, não escutou mais nada, voltou a dormir. Dá um pouco, Deus fala com ele: José César, o que foi, Senhor? Dá outra volta ao redor da sua casa. Ele levantou, deu uma volta na casa dele e nada. Fez 5 vezes. Levantou e andou ao redor da casa dele. Aí ele voltou a dormir e ele ouviu Deus falar com ele: você não precisa ir para o Amazonas mais, você pode ficar aqui. Ajude seu pai e sua mãe, porque você me é obediente. Você me é obediente, você não precisa ir para o Amazonas. Você pode ficar aqui, eu vou abençoar você, abençoar sua família, e você pode ficar aqui com seu pai e sua mãe, porque você me é obediente. E ele ficou em Maringá. Mas sabe o que é interessante? Foi uma grande bênção ter ficado em Maringá, porque o pai e a mãe eram ricos, e foi o que mais nos ajudava financeiramente no Amazonas. Né? Foi uma bênção o Júlio César ter ficado não é Júlio César, Paulo César, tá? Paulo César. O Paulo César ter ficado em Maringá foi uma bênção, porque o pai dele e a mãe dele ficou tão grato a Deus por Deus ter deixado ele, que
os que mais sustentavam no Amazonas era a família Martins. Era a família Martins. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus não falha conosco. E foi providência de Deus deixar ele para nós lá em Maringá. Porque quantos de nós não tínhamos dinheiro para o supermercado, para pagar água, luz, para aluguel, e nós íamos no correio, naquele tempo era vale postal, e a gente chegava no correio, tinha vale postal da família Martins lá, e aí nós pagávamos, né? Júlio César, Paulo César ficou, mas o dinheiro foi para nos abençoar. Deus é perfeito. Deus é perfeito, irmãos. Ame a Deus, teme a Deus, obedeça a Deus, e a sua vida será bênção, 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 porque aquele que te enviou, ele é bênção, ele é Senhor da bênção, e ele atua para nos abençoar. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. O chamado de Deus difere de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que Deus chamou para ter negócios. Eu não tenho dúvida que eles foram chamados para ter negócios, ser empresário, para ganhar dinheiro e investir na obra de Deus. Investir em igrejas, em ministérios, em missões, investir no reino de Deus. Eu conheço pessoas que se formaram, têm bons empregos, bom trabalho, são profissionais autônomos, liberal, ganham muito dinheiro, abençoados por Deus, porque o dom que Deus levantou eles é o dom de investir, sustentar a obra de Deus. Tem vários tipos de chamado, vários tipos de chamados. O ID é em várias áreas. O que nós não podemos perder é os nossos olhos fitos em Deus. Em Deus. Eu conheci um homem chamado Alípio. Soube agora que ele faleceu. Eu já contei essa história aqui. Lá, a senhora trabalhou nessa empresa, o primeiro emprego dela, Goiás. Uma loja que vendia aço, vendia ferro, vendia coisa assim. E a mãe do Alípio era zeladora, faxineira da loja. E quando o menino chegou numa idade da adolescência, ela chegou para os patrões, que eram dois homens que eram donos da loja, e disse: o meu filho, eu precisava começar a levar meu filho, dar um emprego no filho, almoçar com meu filho, e o senhor não teria como ajudar eu a trazer meu filho para trabalhar, e coisa e tal. Ele disse: fala com ele para mim, vem, fala com ele para mim. Ela ficou feliz, filho, vamos lá, eles vão arrumar um emprego para você. Aí chegou lá, ela disse: eu trouxe meu filho, está aqui e tal, e que preciso conversar com ele. Aí o dono da empresa chamou o Alípio, que era adolescente, e disse: olha, você vai ajudar sua mãe a limpar a empresa, vai ser faxineiro aí com sua mãe na empresa. Quando ele voltou, disse: ô mãe, arrumei emprego, deram emprego, eu vou ajudar a senhora na faxina. Ela ficou muito triste. Mas Deus, faxineira sou eu não quero meu filho como faxineiro aqui na empresa. E aí que ela foi para o quartinho ficar nas coisas da limpeza, ela ajoelhou e disse: Deus, eu não quero meu filho como faxineiro aqui. Eu estou tantos anos trabalhando aqui como faxineiro, meu filho ser faxineiro também? Não, Deus, não é isso que eu quero. Ele fala: deixa ele aí como faxineiro. Que ele te ajuda aí, deixa ele, não precisa dele aí como faxineiro. E ela então: vamos filho, vamos limpar a empresa, vamos, né? Ensinou o filho. Só que passou, irmãos, alguns anos, o Alípio, e eu conheci, tá? Eu convivi com esse homem alguns anos da minha vida. Ele se tornou um dos donos da Goiás, que depois tornou-se Ferrobras, uma grande empresa, sócio igualitário com os dois donos. Aleluia. Com os dois donos. Obedecendo. Sabe o que aquele homem fazia, irmãos? Aquele homem comprava um terreno, construía uma igreja e orava: Deus, para qual denominação eu vou dar essa igreja? Às vezes dá para a Igreja de Cristo, às vezes dá para a Assembleia de Deus, às vezes dá para a Batista, às vezes dá para a Presbiteriana. Ele construía a igreja, comprava um terreno, construía e doava. Olha. Quantas vezes eu fui orar com aquele homem, Alípio, e ele disse: o senhor está precisando de alguma coisa? E aí, naquele tempo era assim, R$500, R$1.000 no bolso, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. O chamado de Deus para a vida do Alípio. Chegou como faxineiro e tornou-se dono, com os dois sócios. Deus tem poder. Deus age sobrenaturalmente. Deus age gloriosamente. Deus tira
Davi, lá do pasto das ovelhas, e torna ele rei sobre Israel. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus tira Moisés lá do empregado do sogro, cuidava das ovelhas do sogro, para ser o maior profeta e legislador depois de Cristo Jesus é Moisés. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Confie em Deus, espere em Deus, ouça a Deus, obedeça a Deus, e você será, como disse o apóstolo Paulo, mais que vencedor. Fala comigo: obrigado, Jesus. Amado da minha alma, Senhor da minha vida, eu quero ouvir e obedecer a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, Jesus. Senhor da minha alma, meu bom pastor, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Obrigado, Jesus, que em teu nome eu posso curar enfermos, libertar os oprimidos, levantar os abatidos. Em teu nome, Jesus, eu posso expulsar demônios. Em teu nome, Jesus, eu posso levar almas a conhecerem o reino de Deus, a glória celestial. Eu preciso de ti, Jesus, e eu quero obedecer o ídolo do Senhor na minha vida, porque eu quero viver cheio de alegria. Eu quero ter paz para compartilhar aonde eu estiver. Obrigado, Jesus. Eu te quero como Senhor absoluto na minha vida. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Enquanto louvamos o Senhor, vem à frente, pega seu vinho, seu pão, e depois vamos comer juntos.